Amém. Boa noite, gente. Gente, que bênção é pregar junto com a escola, né? Glória a Deus. A gente fica bastante encorajado, né? Com esses alunos maravilhosos. Para quem não sabe, gente, está rodando, né, a Dizescope School. Aí esse povo bem animado, são todos alunos. E todo domingo à noite nós estamos vindo a escola toda para cá. E tem sido realmente um tempo muito bom nas nossas vidas. Vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece. Eu me chamo Vivian, sou casada com esse moço que acabou de falar aqui. Esse ano estamos caminhando para 16 anos juntos. Somos pais de 2 crianças bastante animadas. É o Estevão, que tem 8 anos, e o Samuel, que tem 4 anos. Sou carioca, porém, glória a Deus, porém, nos últimos 10 anos eu vivi no Nordeste do Brasil. Então eu falo que eu sou uma carioca / nordestina. E de lá nós viemos para cá, para morar em Bragança Paulista. Nossa 20ª mudança, você pode dar um amém aí? Ou dizer misericórdia também, né? Depende do ponto de vista. Mas é a nossa 20ª mudança de casa. Se você fizer uma conta para 15 anos de casado, é bastante, né? E tem sido uma jornada, nós somos uma família missionária, tem sido uma grande jornada e desde início de janeiro o Senhor nos trouxe aqui para Bragança, fazemos parte agora da família Dizescope e tem sido de verdade uma grande alegria para a nossa casa. E hoje eu fui escalada para dar continuidade na série que nós estamos estudando, a partir de Atos 2:42, você pode ver aqui no telão, a gente tem aqui essa arte que, por si só, ela já fala bastante a respeito do que nós estamos estudando. Então, eu queria te convidar a abrir em Atos 2:42, só para a gente relembrar aquilo que tem sido dito aqui nas últimas semanas. Diz assim a palavra, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nessa noite, nós vamos falar a respeito da oração. Amém, gente? Vocês estão animados? Estou muito animada para compartilhar a respeito da oração, porque nós entendemos que cada ponto desse que foi dito aqui, nós estamos falando a respeito de fundamento. E toda construção, meus amigos, ela vai depender do fundamento. Então, se o fundamento é correto, a construção, ela certamente será boa. Então, é muito bom que nesse mês a gente esteja tratando de algo que é tão vital para a Igreja do Senhor. E aí, eu queria trabalhar com vocês o texto, é um texto relativamente conhecido, de Lucas 18, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. É uma parábola relativamente conhecida, é a parábola do juiz iníquo, ou da viúva, não sei como está aí na sua Bíblia, mas eu queria ler com você e, a partir dela, pensar a respeito de oração. Então, diz assim, o versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meus amigos, essa parábola é uma parábola muito interessante e ela tem alguns personagens. Essa parábola fala sobre uma viúva e a gente sabe que nesse contexto uma viúva era uma mulher em extrema vulnerabilidade, porque tinham questões sociais que envolviam a vida das mulheres naquele tempo e um dos pontos principais era que o homem era o provedor da casa. Então, se ela era uma viúva, provavelmente ela não tinha ninguém para suprir a necessidade dela.
Dentro desse cenário, a gente também vai encontrar um juiz, que logo de cara vai dizer que ele era um juiz iníquo, ou seja, ele não temia a Deus e não temia também a nenhum homem, ou seja, ele só pensava nele e só tomava decisões a partir da sua própria vontade. E aí tem um adversário que a gente não sabe quem é nessa história. Nós também não sabemos nem qual era a causa que essa viúva estava ali pleiteando, mas era alguma coisa muito importante. Dentro desses cenários, meus amigos, eu quero pensar em oração com vocês. E aí, quando nós olhamos essa parábola, lemos aqui, a gente já pensa assim, nossa, foi uma mulher que teve uma necessidade atendida. Você concorda? Uma mulher que perseverou, ela convenceu o juiz e aí pronto, ela conseguiu aquilo que ela queria. Mas olha que interessante, olha o versículo 1 comigo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso aqui, meus amigos, é o ensino de Jesus a respeito da oração. Então, vamos pensar assim, se a gente olha para essa parábola e pensa assim, ok, ela foi uma mulher que tinha uma necessidade e foi atendida, logo a gente vai pensar, o que é oração? Eu preciso de algo, eu peço, eu insisto e eu consigo. Na verdade, se a gente olhar essa parábola assim, dizendo, olha, é isso, eu tenho uma necessidade, então eu começo a pedir, aí eu começo a insistir e a garantia de sucesso é certa. Mas a verdade, meus amigos, é que essa parábola, ela, no versículo 1, ela já frisa bem o que ela vai nos ensinar. É a respeito de oração. Oração. E nós precisamos dar como se fosse... Sabe quando a gente pega uma foto e dá um zoom para a gente ver os detalhes? Que é nesses detalhes que mora o verdadeiro ensino dessa parábola. Oração, meus amigos, no primeiro momento que a gente pensa, se eu perguntasse aqui para vocês, gente, o que é oração? Normalmente, as respostas do senso comum é falar com Deus, não é verdade? E a gente pensa, bem, oração é falar com Deus. Mas, se nós olharmos um pouco mais profundo a partir dessa parábola e desse ensinamento de Jesus, nós vamos ver que a oração vai além de meramente suprir uma necessidade ou de meramente falar com Deus. Meus amigos, oração não é para ter algo de Deus. Oração é para a gente ter o próprio Deus. Essa é a melhor ideia de oração que nós podemos ter. Não é para a gente ter as nossas situações supridas dessa vida, mas é para que a gente tenha a maior situação que o homem tem, que é, nós precisamos de um Salvador. E nesse lugar de oração é que nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Então, meus amigos, oração é relacionamento. Oração vai falar sobre relacionamento. A Bíblia, desde o Gênesis, ela vai apontar para um Deus de relacionamento. De um Deus que promoveu relacionamento com a sua criação. Você já viu aqui, em algumas semanas antes, falando a respeito de comunhão, e nós já ouvimos sobre a Trindade, ela ser uma comunhão perfeita. Ela é uma comunidade perfeita. E por ser perfeita, esse amor transbordou. Então, isso recai sobre toda a criação. Meus amigos, desde o Éden, o Senhor propôs relacionamento com a sua criação. Desde o Éden, e deixa eu te dar uma boa notícia, o pecado, ele nos afastou de Deus, mas o desejo dele de manter relacionamento com a sua criação ainda continua de pé, amém? Ainda continua vigente sobre as nossas vidas. O Senhor deseja relacionamento. Meus amigos, eu sei que você já ouviu muitas vezes a respeito de relacionamento e a respeito de conhecer alguém. Fato é que saber coisas a respeito de alguém ou saber quem é uma pessoa não significa que você conhece, não é mesmo? Nós sabemos quem são muitas pessoas aqui. Não é muito o meu caso, porque como eu cheguei agora, eu ainda estou assim, perdida, né? Mas nós sabemos quem são, mas só conhece alguém, de fato, quando você passa a ter o quê? Relacionamento. Agora veja que coisa interessante, né? Já contei essa história algumas vezes, mas na nossa casa, como eu falei, nós temos um filho mais velho, né? E ele, meus amigos, nunca pensou em futebol. Até que um belo dia, que eu não vou me lembrar agora, mas teve a Copa do Mundo. Foi quando, gente? 2 anos atrás?
22, nós tivemos a Copa do Mundo, não foi? Gente, meu filho tinha 6 anos e ele foi picado pela mosquinha do futebol. E aí ele começou a virar, assim, um apaixonado de futebol. Você pega ele, do nada você chega na sala, o Estevão está lá no YouTube, vendo jogo de, sei lá, 1982. 1990. E aí ele começou com o negócio de futebol. Pai, eu quero ser jogador. Pai, eu sou o máximo de jogador. Pai, eu sei chutar. Pai, me dá uma chuteira. Pai, me dá roupa de futebol. E, como toda boa criança dessa geração, ele tem o jogador que ele mais gosta, né? Você imagina aí quem seja? Não é, gente. Cristiano Ronaldo. Olha só. Aí, olha que coisa engraçada. Eu, às vezes, chego na sala, o Estevão fala assim, mãe, você não vai acreditar. O Cristiano Ronaldo tem uma casa de 20 bilhões. E eu digo, meu Deus, filho, isso é uma coisa incrível. Mãe, você não acredita. O Cristiano Ronaldo, mãe, ele tem não sei quantos carros, sei lá, 10 carros, que somando, mãe, dá não sei quantos bilhões. Eu fico, meu Deus, meu filho, impressionante. Mãe, o filho do Cristiano Ronaldo estuda, ele sabe tudo do Cristiano Ronaldo, é um negócio impressionante. Ele sabe até o tipo de roupa que o Cristiano Ronaldo, ele sabe o nome da esposa do Cristiano Ronaldo, gente. Olha que loucura. Ele sabe tudo do Cristiano Ronaldo, mas a verdade é, se você, meu filho, chegar agora, lá na casa do Cristiano Ronaldo e bater e perguntar quem é o Estevão, como diz a minha irmã, infelizmente o Cristiano Ronaldo não conhece meu filho ainda, né? Quem sabe um dia. Porque, meus amigos, saber coisas de alguém não é a mesma coisa de se relacionar. Porque o meu filho sabe tudo sobre o Cristiano Ronaldo, mas ele não conhece o Cristiano Ronaldo. Meus amigos, o que a oração nos propõe é não ficar meramente no campo da informação, mas a gente dá um passo para conhecer. E conhecer de experimentar na nossa vida. Conhecer a ponto da gente realmente dizer, eu ando com Jesus. Ele realmente anda comigo. Não é uma mera informação. Não é algo que só o outro vive e aí você sabe. É algo que a gente experimenta na nossa própria vida. Meus irmãos, a oração é um convite para nós nos relacionarmos com Jesus todos os dias da nossa vida. É interessante que eu sou crente a vida inteira. Eu literalmente nasci na igreja, no hospital, obviamente, mas logo em seguida eu cresci na igreja. A ponto, meus amigos, que eu morava na frente da igreja. Se minha mãe brigasse comigo, eu me escondia na igreja. Olha que maravilhoso. Realmente a igreja me discipulou. E aí, eu cresci e nunca eu vi tanto a gente falar a respeito de pedir a presença de Deus. Você já tinha escutado tanto? Deus, assim, soprou, sabe, como se soprasse um vento, assim, de ensino a respeito disso. Mas, meus amigos, deixa eu te dar uma notícia. Dia após dia, nos nossos domingos, nós estamos aqui pedindo a presença de Deus. Mas a verdade é que durante a semana, nós não damos a nossa presença para Deus. Nós pedimos a presença, nós desejamos a presença, mas às vezes isso mais se parece com um encontro emocional aqui do que realmente alguém disposto a viver uma vida na presença. Porque uma vida na presença, meus amigos, vai incluir as segundas, as terças, as quartas, as quintas, as sextas, assim por diante. O convite para a oração é um relacionamento, aquele que ele vai ensinar lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, e ali naquele lugar secreto, você vai falar com o Pai. Não se trata exatamente de um lugar físico. Você pode ter, isso é maravilhoso, sempre aquele lugar que você vai, isso é muito bom, mas se trata de uma disposição do nosso coração de ter encontros constantes com Jesus. De termos uma vida de oração. Então, nós podemos afirmar que, em primeira instância, oração não é pela nossa necessidade material, mas pela grandeza de quem Ele é. E quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu desejo falar com Ele. E nesse lugar, meus amigos, de oração, nós vamos conhecendo a Ele. Vamos aprendendo que a oração não é um compromisso com a nossa necessidade terrena, mas um convite a levantarmos os olhos e vermos a Ele todos os dias da nossa vida. É claro, meus irmãos, que o Senhor
o nosso Deus, aquele que Jesus veio ensinar a ser o nosso Pai, Ele se preocupa com as nossas necessidades. E nós vamos ver uma série de versículos na Bíblia falando a respeito de levarmos as nossas petições a Ele, falando a respeito de comunicarmos a Ele o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, como está. É claro, porém, como eu disse no início, se nós estamos falando nesse mês inteiro sobre fundamentos, nós precisamos pensar em oração da maneira correta. Ela não pode começar a partir de uma necessidade humana, porque necessidade vem, necessidade vai. Hoje pode ser que você esteja queimando de oração porque você está precisando de alguma coisa aqui. Mas o fundamento da oração, o fundamento correto, aquele que Jesus veio nos ensinar através das Escrituras, é que a oração é para nos relacionarmos com Ele. A oração é a forma, é como, entre aspas, o veículo que vai nos aproximar de Deus. Agora veja que interessante, Lucas, esse livro que nós lemos, é um livro que vai ter muitas orações de Jesus. A gente vai ver a oração de Jesus no batismo, na escolha dos 12, na transfiguração, na própria oração, o ensino sobre o Pai Nosso. Mas você já pensou por que Jesus orava, sendo Deus? Por que Jesus orava? Você já pensou nisso? Não é interessante pensar nisso? Você já pensou assim, bem, se eu oro a Deus pelas minhas necessidades materiais, Jesus precisava de alguma coisa? Se eu oro a Deus, até mesmo para conhecer a Ele, Jesus precisava conhecer? Não, Ele tinha pleno conhecimento do Pai. Meus amigos, Jesus orava porque a oração mantinha Ele em comunhão com o Pai. Se até Jesus orava, que dirá nós, não precisamos de orar, meus amigos. Se até Jesus, a gente vai ver em vários momentos da vida dele, Ele orando, o que nós não vamos dizer a respeito de nós? Se Ele era pleno em comunhão com o Pai e Ele precisou manter uma vida de oração, eu e você precisamos ainda mais orar. Agora, olha que interessante, nessa parábola, vai dizer que essa mulher, ela tinha um pedido, né? Ela tinha uma causa na justiça. E aí, a história vai contar que essa mulher ficava insistindo com um homem que não queria atendê-la, não é verdade? Ela ficar. Você consegue imaginar o nível de humilhação de você ir atrás de alguém que declaradamente não quer te atender? Não é ruim isso? Você já deve ter passado por alguma coisa do tipo. Você quer resolver, você tem uma coisa importante, mas a pessoa declaradamente diz: não quero te atender. Eu não quero falar com você. Eu não quero resolver isso para você. Mas a Bíblia fala que aquela mulher ficava ali insistindo. Eu imagino como ela não devia todos os dias se encher de coragem e falar: vou mais uma vez ser humilhada, mas eu vou lá, porque eu preciso. Mas essa parábola é uma parábola de contraste. Porque se de um lado nós temos uma mulher com uma necessidade e ela vai até alguém que claramente não quer atender, do outro, nós temos um Deus que claramente deseja nos atender. Que claramente deseja viver em comunhão com a gente. Ao contrário daquele juiz que falou: olha, eu não quero te atender, Deus não só quer, como foi Ele que propôs comunhão com a gente em primeiro lugar. Foi Ele que deu esse primeiro passo para que a gente, então, tivesse comunhão com Ele. Essa é uma parábola de contraste, meus amigos. Se até aquela mulher, ela ia até um homem, mesmo nesse desconforto todo, imagina nós que vamos até o nosso Deus e Ele nos deseja. Ele não vai dizer: não acredito que você está aqui de novo. Ao contrário, quando a gente fica muito tempo sem ir, Ele vai dizer: que saudade de você. Que bom que você está aqui de novo. Que bom que você está aqui na minha presença de novo. Ao contrário daquele juiz, meus amigos, o Senhor, Ele nos deseja. Outra coisa muito importante dentro dessa parábola, e que nós vamos aprender a respeito da oração, é sobre a perseverança. Quando nós vemos essa mulher insistentemente indo na presença daquele juiz para que ele julgasse a causa dela, nós vamos entender que nós somos chamados a viver uma vida de oração perseverante. Nós vamos começar orando, meus amigos, e vamos orar todos os dias da nossa vida, e nós vamos conhecer a Deus, e a oração perseverante vai nos manter no lugar da presença todos os dias.
Não adianta a gente só começar bem a vida de oração. É necessário permanecer bem. Eu sei que nessa jornada nós vamos ter altos e baixos. Não se trata, entenda algo, a nossa vida de oração não se trata das nossas emoções, se trata da nossa constância. Não é assim, hoje eu estou muito bem, então nem preciso orar, porque eu estou ótima. Hoje não, hoje eu estou meio mal, acho que eu estou precisando orar. A gente não fala assim? A gente fala assim, nossa, hoje eu vou orar, porque eu não estou bem. Meus amigos, a vida de oração não pode ser baseada nas nossas emoções. Ela precisa ser baseada na nossa disciplina. E a nossa disciplina e a nossa perseverança vai nos levar ao deleite. Você sabe que é muito interessante, quando nós falamos a respeito de disciplinas espirituais, parece uma coisa tão assim, séria, difícil, uma coisa meio exército, né? Você vai ter que ter disciplina. Nós estamos falando de fazermos uma coisa todos os dias, e essa coisa que a gente vai fazer todos os dias vai nos dar Ele. Meus amigos, não tem coisa melhor nesse mundo. Se você for disciplinado, se você for perseverante, a sua disciplina vai levar nesse lugar de deleite, que é encontrar com Ele. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu gosto muito de café. Amém? Glória a Deus. Eu tomo café assim, eu estou feliz, eu tomo café, eu estou triste, eu tomo café. Eu quero, tudo para mim acaba em café. Né, Ju? Glória a Deus que temos mais cafezeiros nessa igreja. E aí eu fui assim, desafiada, eu não vou dizer desafiada, eu fui quase assim, constrangida para parar de tomar café com açúcar. Meus amigos, pensa que é um negócio difícil. Eu não sei se você que toma, você é uma pessoa avivada. Mas para mim foi um grande desafio. Aí a pessoa, foi a minha cunhada, ela ficou, Vivian, deixa eu te falar, é muito ruim. Só que você vai se acostumar e vai chegar uma hora que isso vai se tornar bom. Aí, meus amigos, passou um mês, eu ficava perguntando, qual é a hora mesmo que isso aqui fica bom? Passou 2 meses, eu falei, gente, ainda não chegou esse momento, né, do bom, estou aqui perseverando, só conseguia tomar se tivesse uma coisa doce junto, tipo um bolo, um biscoito, né, gente? Biscoito, né? E aí só dava para... E aí, meus amigos, o grande dia chegou. Um belo dia eu peguei um café, tomei e falei, que coisa boa isso aqui. A disciplina nos prepara para o deleite. Não desistir desse lugar vai nos levar ao resultado que nós de fato esperamos. Só que se um café nos deixa alegre, imagina Jesus, meus amigos. Imagina que a nossa disciplina, que a nossa perseverança vai nos levar para Ele. Vai nos, sabe, à medida que nós vamos chegando perto dele, nós vamos sendo cativados por esse olhar. E nós vamos reconhecer, meus amigos, toda vez que ele chega na nossa casa. Nós vamos nos tornando íntimos. Queridos, quanto mais a gente vai nessa presença, aquilo que hoje, você que de repente fala assim, Vivian, não tenho costume de orar. Ou Vivian, você pode ser alguém aqui que nunca orou. Não sei. Pode ser que hoje seja um lugar estranho. Você fala assim, meu Deus, eu estou falando aqui, parece que eu estou falando para a parede, não é? Todo mundo já passou por isso. Que estranho, tem alguém mesmo me ouvindo? Aí você vai ali, aí você começa a falar, daqui a pouco você pensa em outra coisa, aí você volta. Você começa a orar à noite, dá o amém de manhã, né? Quando você acorda, você fala, eita, eu estava orando, né? Eu sei que só eu faço isso, às vezes, fazia. Né? De manhã eu falava, gente, eu estava orando, eu dormi. Meus amigos, às vezes esse lugar, ele começa meio estranho, mas permanecer nesse lugar, ser perseverante nesse lugar, como aquela viúva está ali, todo dia fazendo a mesma coisa, vai nos dar deleite. Vai chegar uma hora, meus amigos, na nossa vida que a gente vai falar assim, bem, eu nem sei viver mais sem isso. Não é verdade? A gente não sente falta? Quando o nosso coração é capturado por esse lugar onde nós encontramos aquele que é o amado da nossa alma, quando nós somos capturados por esse lugar, meus amigos, a gente sente falta quando deixa de ir. E a gente fica assim, nossa, está faltando alguma coisa. Porque aquilo que no início começou só como, entre aspas, um dever, agora se tornou um grande prazer. Porque nesse lugar nós vamos encontrar Ele. Nesse lugar, nós teremos, como essa semana nós aprendemos na aula, lá na Disescope School, nós teremos satisfação.
Meus amigos, nesse lugar, nós podemos ser quem nós realmente somos, porque Jesus não se assusta. Ele é o contrário, nesse lugar, meus amigos, no lugar de oração, é o lugar que nós seremos transformados de dentro para fora. Mas nós precisamos permanecer nesse lugar, meus amigos. Nós precisamos permanecer até que esse lugar se torne normal. Nós precisamos permanecer no lugar de oração a ponto de conhecer a Deus e não se ofender quando Deus não se dobrar às nossas necessidades. Meus amigos, você sabe qual é o nosso maior desafio da vida com Deus? É porque Ele certamente vai nos dar muitos nãos. Mas tenha certeza. O sim eu não te dou muita certeza não, mas o não eu te dou certeza aqui. Ele vai te dar muitos nãos e a ofensa nos tira desse lugar. Nós ficamos ofendidos com Ele e a gente fala assim, Deus não atendeu, Deus não pôde fazer o que eu queria, e a gente sai desse lugar. Mas à medida que nós conhecemos o Senhor, a gente cresce em confiança e fé e na liderança dEle sobre a nossa vida, a ponto do não do Senhor, Ele vai bater aqui, mas a gente vai permanecer. E a gente vai dizer, ei Deus, chegou a grande hora, eu acho que tem uma boa coisa para aprender aqui nesse lugar. Eu tenho, meus amigos, nessa jornada com Jesus, eu te garanto, com 38 anos, que os nãos de Deus foram os que mais me discipularam nessa jornada. Os nãos de Deus foram os que mais formaram o meu caráter. E não me render à ofensa foi o que aumentou a minha paixão. E entender que a liderança dele é uma liderança que eu posso confiar. Entender que às vezes os nãos de Deus, sabe, tem situações na nossa vida, meus amigos, que a gente pensa assim, poxa, Deus podia ter feito. Aí ele já percebeu que aí o tempo passa, aí chega lá na frente e a gente fala, meu Deus, se Deus tivesse feito, já viveu isso? Eu já vivi muitas vezes, eu falava, ainda bem que no futuro que a gente teme, Deus já estava, amém? Ele já estava, ele já sabe por que que não. E às vezes também, ele não vai dar explicação nenhuma e está tudo bem também. Ele não precisa dar explicação para a gente. O que nós precisamos crescer é na confiança da liderança dele sobre a nossa vida. Eu tenho contado esse testemunho que eu vou contar para vocês algumas vezes. E eu tenho sentido assim, eu acho que esse foi uma das coisas mais significativas que aconteceram nos últimos tempos na minha vida. Mas ano passado, eu vivi uma experiência muito forte a respeito do não de Deus. E como eu falei para vocês, eu morava no Nordeste, morava em Maceió. E aí, tem alguém de Maceió aqui, né? Tem. Temos algumas. E aí eu morava em Maceió e um belo dia eu recebi uma ligação de uma... A gente tem um trabalho numa cidade perto de Maceió, além de ter Maceió perto. E eu recebi uma ligação e uma amiga minha falou assim, Vivian, queria muito te pedir um favor. Está com uma situação aqui difícil com uma família e eu queria muito que vocês ajudassem essa família. Eles têm uma filha de 6 anos e ela acabou de descobrir um câncer muito severo e vai ter que fazer o tratamento em Maceió. Queria ver se você podia dar um apoio. E eu falei, com certeza, peguei o número da mãe. Quando eu acabei a ligação, já falei com a mãe. E fui no mesmo dia lá no hospital. Quando eu cheguei, encontrei uma mulher muito simples. Ela é bem do interiorzão lá, de uma cidade chamada Arapiraca. E aí encontrei uma mulher passando por, sabe, o Salmo 23, o Vale da Sombra da Morte. Ela estava passando pelo Vale da Sombra da Morte, mas ela me abraçou, chorou e você fica meio sem saber o que dizer, né? Mas oramos juntas, conversei um pouco e vi como podia ajudar ela. E dali a gente começou uma jornada de ajuda mútua, né? E aí toda semana, falando com ela, e pegava roupa para lavar, levava, fazendo esse serviço com ela. Meus amigos, os meses foram passando. Em julho, quando nós estávamos em Arapiraca, e aí a gente teve uma escola missionária de curto prazo nessa cidade. E aí eu falei assim, nossa, vou aproveitar que elas estão em casa, que você sabe que tratamento, né, vai e volta do hospital, e vou fazer uma visita. E aí, quando eu fui fazer essa visita, eu fui com uma equipe, e eu preparei a equipe, disse assim, gente, nós vamos encontrar uma família que a mãe está passando por uma situação muito difícil, está com uma filha com uma doença muito grave, então nós vamos dar uma palavra de ânimo, vamos orar,
Meus amigos, nós entramos na casa e demos oi, e a partir daí só ela falou, só a mãe falou. E ela começou a falar, uma mulher com uma fé vibrante, apesar do vale da sombra da morte. E ela começou a falar, e teve uma hora na conversa que ela disse assim: Vivian, eu vou te falar uma coisa, estou falando de uma mulher simples, que não entende de teologia, que não entende sobre igreja primitiva, ela não entende nada disso que a gente entende, mas ela entende sobre Jesus. Ela conhece com quem ela tem andado. E aí ela chegou e falou assim: Vivian, eu vou te falar uma coisa que eu sei que vai te assustar. Ela disse assim: mas, Vivian, sabia que às vezes eu agradeço a Deus pelo câncer da minha filha? Você choca, né? Eu falei, nossa. Aí ela falou assim: porque tem coisas a respeito de Deus que eu só descobri por isso que eu estou passando. E aí eu falei, meu Deus, né? Saímos de lá assim, sendo o quê? Evangelizados por ela. Uma mulher no vale da sombra da morte, sem ofensa, sem estar com o coração ofendido. Os meses foram passando. Novembro do ano passado, eu e o Maicon estávamos indo viajar para comemorar aniversário de casamento. Eu recebi uma ligação da mãe dizendo: Vivian, a minha filha morreu. Na mesma hora eu falei, estou indo para aí. Quando eu voltei, eu cheguei lá, abracei ela. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas a gente teve todo um trâmite ali muito difícil que a gente viveu, muito triste. De longe, a coisa mais triste que eu já vivi na minha vida. Mas quando eu saí de dentro, eu tive que fazer, né, algumas coisas que a mãe me pediu, eu saí de dentro da onde a menininha estava, eu estava chorando muito, né? Muito, 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 muito. Claro, uma pessoa normal já chora, mas quando você tem filho, você consegue se colocar no lugar de alguma forma. Quando eu saí da sala, daquela sala, aos prantos, essa mãe, ela veio e me abraçou e disse assim: Vivian, eu sei que isso que nós estamos vivendo é muito difícil. Mas eu, Vivian, já vi muita gente perder o filho para o mundo. Hoje, eu estou perdendo a minha filha para Deus. Meus amigos, eu saí daquele lugar com a minha fé fortalecida como nunca antes, por uma mulher simples, lá do sertão, que conhece o Deus que serve. Conhece a ponto de não se ofender quando Deus diz assim, não. Você acha que essa mãe não orou incessantemente para que aquela filha fosse curada? Você acha que toda a igreja do Nordeste, nós nos unimos e oramos, meus amigos? Mas Deus não atendeu a nossa oração. E no lugar da ofensa, meus amigos, muitas pessoas têm, desanimado da fé, porque estão ofendidos, porque não confiam que eles estão olhando para essa vida aqui, mas o nosso Deus está olhando para a eternidade. E aí, nesse lugar de conhecer a Deus, nós vamos crescendo em confiança. Eu não estou te falando que é fácil. Absolutamente não é. Ainda hoje, esse dia me visita. Mas ainda hoje, quando esse dia me visita, eu me lembro, a liderança do Senhor é a coisa mais poderosa que eu posso viver aqui nessa terra. E à medida que a notícia, mais difícil que ela seja, que o Senhor nos leve a conhecer a Ele. Que Deus nos empurre para esse lugar. Você imagina essa mulher, gente, sei lá quanto tempo ela ficou ali, insistindo, insistindo, insistindo e voltando todos os dias com um não para casa. Ela poderia ter dito, quer saber, igual a gente faz, né? Eu não quero mais saber disso, o orgulho, né? Eu não quero mais saber desse homem, eu não preciso dele para nada. Ele vai ver que eu vou provar que eu consigo fazer sem ele. Mas aí o evangelho, ele vem para matar o nosso orgulho, né? E dizer, você vai voltar lá quantas vezes for preciso. Você vai voltar para esse lugar. Porque existem aprendizados, meus amigos, que nós só passamos no vale da sombra da morte. Não essa morte física, mas essa morte aqui da gente mesmo. E é esse lugar, essa é a morte que nós precisamos experimentar todos os dias. E esse lugar de conhecer a Deus em oração e permanecer nesse lugar de oração, meus amigos, é o lugar mais poderoso para o Senhor nos desnudar e nos mostrar quem nós realmente somos. É o melhor lugar para Ele colocar, a nosso caráter em dia, a nossa motivação em dia, a nossa personalidade em dia. A gente estava até ontem tendo uma conversa interessante a respeito disso, e dizendo que personalidade, hoje em dia a gente tem, né, como chama?
fleumáticos, né? Eu gosto dessas coisas, eu acho bem legal, mas isso só como uma ferramenta, né? Porque agora tudo a gente fala assim, eu vou fazer porque eu sou uma sanguínea, né? Eu faço porque eu sou sanguínea. Meu amigo, a gente não pode está fazendo isso porque ela é sanguínea. Deus vai falar assim, querido, você está fazendo isso porque você é uma alma caída que eu estou tendo que transformar dia após dia. E eu vou fazer você até que saia essa velha natureza. Até que, de fato, estejamos, sabe, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas esse lugar não é uma santidade automática, mas é que a gente vai conquistando ela à medida que permanecemos no lugar de oração. À medida que insistimos, perseveramos nesse lugar. Meus amigos, a vida de oração não é sobre um dia, mas é sobre uma vida. É sobre uma vida diante dele. É sobre uma jornada que você sabe quando começou, mas a gente sabe que nunca vai acabar. Você sabe o dia que você começou? Eu sei, eu me lembro o dia. Eu me lembro o dia que eu comecei. Eu sempre me lembro disso, que quando eu era criança, eu falei que cresci na igreja, né? E aí eu lembro que um dia, quem foi batista aqui sabe do que eu vou falar, né? Batista tem Mensageiras do Rei, você conhece? É um negócio bem legal que a gente cresce fazendo e é uma bênção. Você ensina muita coisa. Meninas são mensageiras e meninos são embaixadores do rei. Alguém já viveu isso aqui? Para eu não ficar sozinha? 4 mãos levantadas, 5, glória a Deus. E aí, meus amigos, eu fazia parte da Mensageiras do Rei. Aí eu lembro de um dia, eu era criança. Como eu morava na frente da igreja, tudo era na minha casa, né? Casa de frente da igreja. Aí a gente ia fazer uma torta salgada. Sabe o que é isso? A gente quer bota um pão, bota um frango, vai botando camadas deliciosas. E aí eu estava... E aí a gente combinou assim, olha, tudo que você pegar, vocês vão deixar, a gente dividiu, né, a torta salgada e falou, cada um vai dar um ingrediente, bem igreja, né? Cada um dá um ingrediente e vocês vão deixar na casa da Vivian e da Viviane. Eu tenho uma irmã gêmea, gente, só para você saber um pouco da minha vida. E aí, meus amigos, todo mundo começou a deixar os ingredientes na minha casa. E aí, gente, eu acho que eu tinha 8 anos, 8, 9 anos. E todo mundo foi deixando, e eu, gente, sempre fui assim, eu vim de família assim, muito humilde, né? Muito humilde. Queijo lá em casa era um evento, né? E aí eu nunca gostei de manteiga. Aí minha mãe, meu Deus, mãe sempre sacrificando, né? Ela comprava um pouquinho de queijo para a filha que não comia manteiga. E ela falava assim, minha filha, aqui, ó, vai ter sempre um queijinho aqui para você. Mesmo ali, gente, sofrido, mas tinha um queijo. E aí eu lembro que um dia, a minha mãe, chegou o dia da gente levar o material da torta salgada. E aí eu comecei a catar as coisas, não tinha o queijo. Meu Deus, não tenho queijo. Minha mãe tinha feito compra no dia anterior. Aí tinha o quê? Um pouquinho do meu queijo, né? Aí eu falei, mãe, vou levar esse queijo. Minha mãe falou, você não vai levar, você vai ficar sem. Aí eu falei, mãe, 8 anos, cheia de fé, eu vou orar e Deus vai me dar um queijo. Meus amigos, fui para Mensageiras do Rei, comemos a torta salgada, mas eu falei o quê? Que eu ia orar, né? E eu orei, Deus, me dá um queijo. 8 anos de idade, meus amigos, cheia de fé. Gente, quando eu voltei para casa, deixa eu te contar. Eu voltei para casa, minha mãe estava com o olho desse tamanho. Ela disse assim, Vivian, você não acredita. E eu, nem eu. Quando eu puxei sabe o pote da geladeira? Que sempre tem um pote, né? Vivian, tinha meio quilo de queijo lá atrás. Meus amigos, glória a Deus. Tinha, olha, com 8 anos de idade, minha primeira experiência com oração, que eu consegui ver Deus fazendo, 8 anos de idade. Eu nunca me esqueci disso, meus amigos. O que nós estamos falando aqui a respeito da vida de oração, não é que Deus não vai se preocupar com os detalhes da sua vida, mas é porque se você estiver com o seu coração no lugar certo, Ele nos prometeu, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De acordo com o caráter dele, amém? Ele nunca vai nos dar nada que vá contra o caráter dele. Nossas orações não são respondidas porque às vezes nós estamos orando coisas que Deus não vai fazer, porque isso é contra o caráter dele. E ele não vai fazer. Mas nós precisamos passar dessa fase da ofensa. E por último, meus amigos, para a gente terminar, eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia o último versículo. Lucas 18, o versículo 8.
diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando nós vemos esse versículo, a gente entende que essa parábola dessa viúva, ela é muito além do que pedir coisas a Deus. Se a gente começa a dar esse zoom, a gente vai ver que ela é uma parábola profética. Quando, pois, vier o fim do homem, vai achar fé na terra? Está falando a respeito do retorno de Jesus. Está dizendo assim, quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Você sabe que a gente só ora porque tem fé. Se você não tem fé, você não ora. E aí ele faz essa pergunta: quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse versículo, meus amigos, fala a respeito de uma posição que nós temos que tomar e permanecer. Qual é essa posição? A posição de uma vida de oração. Nós seremos tentados de todos os lados a sair desse lugar. Meus amigos, nós vamos enfrentar na nossa vida de oração a distração, a tentação, o desânimo. Sabe quando você está ali na sua vida de oração, aí você vai, comete, sabe, um pecado, aí você fica envergonhado, aí você fala, não vou para lá, mas deixa eu te encorajar nessa noite. É nesse momento que você precisa ir, não desanima. E aí, nesse lugar de oração, nós vamos ter a distração, meus amigos. Que geração desafiada pelo celular, não é mesmo? A gente vai para o tempo de oração, a cabeça fica, meu Deus, preciso olhar meu WhatsApp. Não é verdade? Só eu que fico, eu sei, mas assim, pode ser que entre um ou outro aqui também sofra desse problema. Um ou outro, acho que 2 ou 3, igual mensageiros embaixadores. Meus amigos, que desafio é permanecer nesse lugar de oração, nessa posição que ele nos chama, mas permanecer inteiro. Sabe o que Jeremias vai falar? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Esse é o padrão da busca, de todo o coração. E aí nós estamos nesse lugar de oração, mas a gente está dividindo. Não, vai ser 10 minutinhos. Aí você bota até uma música, você fala, tem 17 minutos, quando acabar, acabou. Né? Acabou a música, eu sei que acabou meu tempo de oração. Deleite, meus amigos, deleite é quando você entra e você fala assim, eu quero é me perder aqui nesse lugar. Eu sei que eu vou ter coisa para fazer, mas eu faço depois, porque eu vou ficar aqui nesse lugar. Sabe qual o maior elogio que eu recebi do meu filho até hoje? O maior elogio. E olha que meu filho é bem sincero. Quem conhece ele sabe. Ele falou assim para alguém um dia, eu vou falar isso aqui não é para você me achar o máximo, não. É para você dizer assim, nossa, se a Vivian conseguiu, eu acho que eu consigo também. Ele falou assim para alguém, a minha mãe só vive orando. E eu disse, que bom. Que bom que é isso que ele está vendo. Que bom que os nossos filhos, meus amigos, não estão aprendendo a partir do que a gente fala, mas da vida que a gente vive, um lugar de posição. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? São dias difíceis e cada vez, a boa notícia é essa, que só vai piorar. Você pode dar um glória a Deus? Só vai piorar, meus amigos. Nós seremos por todos os lados pressionados. Nós seremos por todos os lados julgados. Nós seremos por todos os lados perseguidos. Todos os lados. Sabe, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias as pessoas vão ter coceira no ouvido e elas vão rejeitar o Evangelho. E que posição nós estaremos nos últimos dias? Será que a gente tem vivido uma vida de oração tão vibrante, tão viva? Meus amigos, Atos 2:42 é escrito num contexto de severa perseguição. Mas ele diz, eles perseveravam na oração, perseveravam mesmo quando eles estavam vendo amigos sendo jogados no Coliseu, mesmo quando eles estavam tendo que fugir para outras cidades, mesmo quando pais perdiam filhos, eles perseveravam na oração. Existia uma posição e nesse lugar eles permaneceram. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Os dias vão passar, a Bíblia vai falar, a iniquidade ela vai se multiplicar e o amor vai o quê? Se esfriar. De que muitos? Muitos não são todos. Muitos são muitos, mas não são todos.
Existe uma posição que nós precisamos permanecer nesse lugar de oração, no lugar de conhecer e ser conhecido. Jesus, em Mateus 4, ele foi tentado. A Bíblia fala que depois do batismo ele é levado pelo Espírito ao deserto. É interessante que o diabo aparece e começa a falar várias coisas para ele. E ele diz assim: olha, se você, Jesus, se inclinar e pegar essa pedra, se inclina e transforma ela em pão. E Jesus falou: eu não saio da minha posição. Aí ele falou: não, então você pode se lançar daqui desse pináculo. Aí Jesus falou: eu não saio da minha posição. Aí o diabo fala: então, ó, se você prostrar e me adorar. E aí Jesus diz assim: você não está entendendo. Eu tenho uma posição, e dessa posição eu não vou sair. Independente das circunstâncias à minha volta, eu tenho uma posição. E essa posição é de filho de Deus. Filho se relaciona com o Pai, meus amigos. Filhos são apaixonados pelo Pai. Filhos têm desejo em conhecer. Meus amigos, se a eternidade é conhecer a Ele, o que nós vivemos hoje é um vislumbre, já é tão bom. Já é tão maravilhoso. Quando o nosso coração é abastecido por essa presença, o que dirá a eternidade? Essa posição que nós tomamos hoje nos levará para esse lugar. O dia que vai ser para sempre, o dia que a gente não vai olhar e vai dizer: ei, o culto está acabando. Um dia aonde as nossas afeições serão completamente satisfeitas, porque hoje aquilo que é uma imagem embaçada, um dia nós contemplaremos face a face. Meus amigos, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Essa viúva aqui, ela respondeu isso. Ela disse assim: eu vou permanecer no meu lugar, eu vou continuar insistindo. Ele está dizendo: não, mas eu vou continuar insistindo. A nossa viúva da nossa história, ela não deu um passo para trás. Ela falou: eu continuo na minha posição e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Meus amigos, o nível de batalha que nós vamos enfrentar cada dia mais será difícil. E o nosso cristianismo de domingo à noite não vai nos sustentar. É impossível que o nosso cristianismo de domingo de manhã, ou nos 2 cultos da manhã, ou nos 2 cultos à noite, num culto à noite, ele sustente a nossa vida para o nível de batalha que nós iremos enfrentar. Os dias são difíceis. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Porventura, quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja que não está dizendo assim: eita, que demora, não vem nunca. Isso foi falado algumas vezes na Bíblia. Muitas pessoas falaram: está demorando muito. Meus amigos, à medida que Jesus demora, mais íntimo dele nós nos tornamos. Quão íntimo nós nos tornamos daquele que nós esperamos. Meus amigos, nós estamos como numa sala de espera. E nós estamos esperando posicionados nesse lugar de oração. E vamos nos tornando íntimos à medida que perseveramos. Como a nossa mulher, a nossa viúva. O estilo de vida de oração vai responder essa pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E nossa vida responderá: sim, estamos aqui. No lugar aonde começamos há tempos atrás, aqui nós temos perseverado. No lugar, meus amigos, aonde de repente você começou com muito amor, paixão, devoção, mas os dias são difíceis, os dias são maus, pressionados, e de repente, sabe o fogo que ardia tão, era como uma fogueira, hoje pode estar pequenininho, mas a boa notícia é que ainda tem fogo. Seja ele hoje muito pequeno ou muito grande, é uma boa ferramenta para o Senhor incendiar novamente. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará homens e mulheres posicionados nesse lugar de oração? Meus amigos, lugar de oração fala de lugar secreto. Sabe por que às vezes a oração é uma coisa tão negligenciada? Porque é a única audiência do céu.
Às vezes é mais fácil a gente desejar coisas que são vistas. Mas Ele vai dizer, olha, eu estou falando sobre princípio. Eu estou falando sobre, sabe, alicerce da sua fé. Vida de oração. Vida de oração. Eu quero terminar, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 27. E eu quero terminar com esse versículo. Mateus 27, versículo 51. Ele vai nos dizer assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento. Que momento foi esse? Quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós podemos dizer, meus amigos, que é como se Jesus estivesse lá de cima dizendo: ei, o caminho está aberto.